diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Agora a gente vai lá em João 12, 1 até o 8. Diz assim, João 12, do 1 ao 8. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: Por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? E ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: Deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém. Amém, Jesus. Comecei lá em Salmos 16, né, com uma pergunta bem simples. O que darei eu ao Senhor por todos os seus feitos para comigo? E a resposta, a gente consegue encontrar ela aqui em João 12, com o que Marta fez. Maria. O que Maria fez. Porque ela... Foi bem depois um pouco depois que Jesus havia ressuscitado Lázaro, e Maria estava com o coração muito grato, Marta também estava com o coração muito grato a Jesus pelo que ele tinha feito por elas, né, no caso. Aí Marta, quando viu a casa cheia de pessoas, cheia de gente, resolveu que ela tinha que ir fazer comida, cuidar de tudo. Só que Maria não, Maria se prostrou aos pés do Senhor e ali ela entregou tudo que ela tinha. Ela entregou o que ela guardava por muito tempo, e aquilo ali valia muito dinheiro, e era algo que seria necessário para a vida dela, só que ela não poupou esforços e não pensou no valor que aquilo ali tinha, e simplesmente quebrou e ungiu os pés de Jesus. Mal sabia ela que ela estava fazendo aquilo para que lá na frente ele fosse morto e precisasse ser ungido, né? Aí o que eu consegui tirar desse versículo foi uma aplicação muito interessante que aconteceu comigo há um tempo atrás, que às vezes a gente se coloca mais no lugar de Marta, sendo que a gente deveria ser mais Maria. E acaba se preocupando muito com os afazeres e esquece do principal, que é buscar a Jesus, que é estar nos pés de Jesus. Isso aconteceu comigo lá na outra igreja. A gente estava tendo um congresso de mulheres, se eu não me engano, e eu tinha levado um bolo. Tinha feito 2, mas tinha levado apenas 1. Aí eu cheguei e vi aquele monte de gente, alguém veio e falou pra mim assim: Dani, eu acho que o que tem não vai ser o suficiente. Aí eu falei: pô, lá em casa tem outro bolo, né? E lá tem, né? Vou buscar. Só que tinha começado a adoração. Tinha começado o louvor. Ou seja, eu deixei de adorar o Senhor, deixei de estar nos pés do Senhor para resolver um problema que poderia esperar. Ou poderia simplesmente passar e ter o que tinha, e era o que tinha mesmo. Exatamente. Aí peguei o carro, fui lá em casa, eu botei o pé em casa, abri a porta, eu escutei nítido e claro: Marta, Marta. Eu falei: isso, Senhor, já doeu assim nas costas. Eu falei: amém, Jesus. Aí voltei, né, pro tempo. Quando eu cheguei, a pregação da preletura da noite estava falando sobre Marta, e foi a primeira palavra que eu ouvi quando eu entrei. Ela disse: Marta, Marta. Eu falei: ah, Jesus, aí você me pegou, né? Porque eu escutei lá em casa, né? Marta, Marta. Na segunda vez eu falei: não, Senhor, eu entendi que eu deixei o principal para buscar o que não era necessário. E aqui eu deixei de dar o louvor e a adoração que o Senhor precisava para cuidar de algo secular que não era tão importante.
E isso foi martelando na minha cabeça por muito tempo. Aí hoje, essa semana, eu estudando, pensando em algo, e veio a mesma coisa, Marta. Eu falei, tá, eu devo estar no mesmo processo de novo, fazendo tudo errado, deixando de buscar o Senhor, deixando de priorizar as coisas de Deus, porque tá batendo na mesma tecla de novo. Eu falei, tudo bem, Senhor, eu já entendi. Eu sei que a gente precisa mudar, eu sei que a gente tem que tentar ser mais Maria do que Marta, entregar tudo que a gente tem nas mãos do Senhor, independente do caos que está lá fora, independente se tem 5, 6, 20 pessoas precisando de você. Você tem que priorizar o seu eu com o Senhor. E isso foi uma forma de adoração, porque ela se antecipou a tudo isso. Diferente da outra Maria que se atrasou. Porque quando ela chegou, o corpo de Jesus já não estava mais. Porque ela foi para ungir Jesus, mas já não estava mais lá. Então que a gente consiga ser Maria, aquela que se antecipa as coisas e que está aos pés do Senhor. Porque dali dos pés do Senhor é que a gente vai tirar tudo. A gente vai tirar a provisão, a gente vai tirar o nosso sustento, a gente vai tirar a nossa saúde, a gente vai tirar a nossa vida. Tudo que a gente tem está ali, está na boa parte que Maria escolheu. Só que a gente perde muito tempo tentando achar que a boa parte é correr atrás de tudo aquilo, de todo esse mundo doido, que a gente precisa pagar conta, que a gente precisa resolver todos os problemas, mas quando a gente só precisa estar ali nos pés do Senhor e buscar em Deus, porque Deus é que supre todas as coisas. Então, não que o que Marta fez não tenha valor, tem valor, só que o valor maior e o principal é ser Maria e estar nos pés do Senhor, entregar realmente tudo a Deus e saber que Deus é que provê, independente das circunstâncias. A gente precisa ofertar, a gente precisa dizimar, a gente precisa honrar o Senhor, porque o dízimo e a oferta é uma forma de adoração, como o João mesmo já pregou aqui, é uma forma de adoração. E a gente precisa entender que a gente precisa adorar o Senhor com tudo que a gente tem, sem ressalva, sem medo, porque ela não abriu o frasco, ela quebrou. Porque quando você abre e derrama, ainda fica alguma coisa. Mas ela simplesmente quebrou, ela abriu mão de tudo que ela tinha para o Senhor, sem medo, sem medo do julgamento, porque ela foi julgada. Porque, nossa, por que ela fez isso? Por que ela não deu aos pobres? Por que ela não fez assim? Não, ela não teve medo do julgamento, ela simplesmente foi e fez. E era isso que eu estava entendendo em relação a isso, porque Deus, ele tem falado muito comigo a questão da dependência do Senhor. Porque é o que eu tenho buscado, é o que eu tenho pedido muito. Senhor, me ensina a ser um pouco mais dependente. Não, um pouco não, acho que totalmente dependente, porque eu falo por mim, às vezes eu quero resolver as coisas com a minha mão, e às vezes não dá muito certo, e eu esqueço que basta eu me ajoelhar aos pés do Senhor e pedir para Deus, que Deus vai trazer o sustento, que Deus vai ter misericórdia da gente, porque a palavra do Senhor diz que nunca se viu um justo mendigar o pão, né? Se somos justos, somos filhos de Deus, a gente não tem por que temer. Independente de qualquer coisa, Deus, ele vai estar ali para nos suprir, desde que nós nos derramemos verdadeiramente a Ele e nós que conseguimos adorar Ele em espírito e em verdade e colocar tudo que a gente tem nas mãos do Senhor. Aí aquela pergunta, o que darei eu ao Senhor pelos feitos que Ele tem comigo? O que você tem dado para o Senhor verdadeiramente? Você tem dado o seu melhor, você tem dado o que sobra, você tem dado, hoje eu não posso, mas amanhã talvez eu consiga, amanhã se eu tiver um pouquinho melhor eu vou ofertar. Não é dinheiro, é o coração, não é o valor da oferta, é a oferta. O que Deus quer é a oferta. Eu acredito que se ela tivesse quebrado ali uma botija de água, teria tido para o Senhor o mesmo valor. Porque foi a intenção do coração dela, não foi o que ela derramou, mas o que o coração dela estava intencionado a fazer. Então é isso que eu queria passar para vocês, que a gente consiga rever os nossos conceitos e ver se a gente está sendo mais Marta do que Maria, porque Deus ele nos cobra, ele dá umas apertadinhas e fala, volta que o caminho está errado, ele puxa a gente. E eu louvo a Deus por isso, porque se ele está me corrigindo é porque ele está me vendo, né? Sim. Então é por isso que ele corrige os seus filhos a quem ele ama. Então se Deus está te corrigindo, se Deus está te colocando uma prova, é porque o Senhor te ama, é porque o Senhor quer que você mude, que você melhore, que através de você ele possa abençoar outras pessoas. Então a gente não tem que ficar pensando somente no fazer, no correr, no dia a dia, mas no nosso íntimo com o Senhor, na nossa adoração ao Senhor, na nossa busca diária ao Senhor, porque da mesma forma que Deus ele derramou o maná todos os dias você tinha que sair para buscar, ele não caía dentro da sua tenda, você tinha que buscar. Só que você tinha que buscar o maná de cada dia. E é isso que o Senhor ele quer de nós, que nós busquemos todo dia a sua presença, todo dia
sem cessar, até a volta dele. E que a gente realmente nos pergunte o que eu estou dando ao Senhor por tudo que Ele tem me feito, por todos os livramentos, por todas as bênçãos, pelo meu acordar, pelo meu respirar, pela saúde dos meus filhos, por tudo que eu tenho, o que eu tenho feito para agradecer ao Senhor. Porque se aqui estamos, é permissão do Senhor, né? Se temos esse templo aberto, é permissão do Senhor. Se temos vida, é a permissão do Senhor. Então a gente tem que ser grato ao ponto de derramar tudo que a gente tem nos pés do Senhor, sem ressalva e sem medos. E eu oro, quero orar por vocês, pelos dízimos, pelas ofertas. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, que o Senhor venha sondando, Pai, o coração de cada um dos seus servos, Senhor, que o Senhor Deus venha trazendo, Pai, para eles aquilo que eles têm pedido, aquilo que eles têm buscado, Senhor. Visita aqueles, Pai, que estão acamados, que não puderam vir, Senhor. Visita aqueles que estão doentes, Pai. Visita, Senhor, aqueles que estão preocupados, Senhor, aqueles que estão precisando de um emprego, Pai. Visita a dispensa, Senhor, a conta bancária, Pai. Mas visita, Senhor, principalmente, Pai, o coração de cada um de nós, Pai. E que possamos, Senhor, te adorar em espírito e verdade, que possamos te adorar, Senhor, sem nenhuma ressalva, Pai, sem medo, Senhor, dos julgamentos, Pai. Que possamos nos derramar, Senhor, aos seus pés todos os dias, Pai, em nome de Jesus, Pai. Sonda, Senhor, o nosso coração e nos conhece, Pai, e nos mostra, Pai, se existe em nós algo que precisa ser mudado, Senhor. E é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus.